tem noção que a gente viveu um mundo que tinha trigger em banco de dados? E eu gosto tanto dessas triggers. Elas são maravilhosas. Poxa, eu uso o NoSQL porque ele é barato e rápido. Só que eu tenho o custo alocado em outro lugar, na gravação do dado. É muito importante você olhar para o banco NoSQL com cuidado, carinho e cuidado. É igual você falar sobre herança numa linguagem que é procedural. Não existe herança. Esse mundo é diferente. Eu pego um pequeno grupo de informações que eu trabalharia com SQL, algum grupo de casos que eu trabalharia, e eu consigo trabalhar com NoSQL para ter muito mais performance. E aí você vai pagar o preço. Se você não planejar corretamente, você vai pagar o preço no teu tempo de desenvolvimento. Muito bem, meus amigos do PPT Não Compila, estamos aqui para mais um episódio. E hoje eu tô aqui com meu amigo, meu irmão, o gigante, o Gollum. Não é Gollum, né, cara? Como é o nome do gigante? Gollum é do Harry Potter, né? Não, que Harry Potter. Não é? O Gollum, pô, do Anel, cara. Não, Gollum. do Senhor dos Anéis. Não, cara, como é o nome do... E o episódio vai ser bom, hein, Mel? Hoje eu vou começar a ver. O episódio vai ser bom, cara. Como é o nome do gigante, cara? Goonies, né? Dos Goonies. Ixi, velho. Eu não sei. Tá aqui meu amigo, meu gigante, meu amigo Valdir. Obrigado, Vel, por mais um convite, cara. Muito bom. Você sabe que a casa é sua, né, cara? Cara, você muito quase obrigado. dono desse podcast já. Esse podcast aqui é divertido, muito, a gente tem muito conhecimento aqui, né? O tempo passa que a gente nem vê, cara. Nem percebe, né, cara? Nem percebe. E hoje a gente vai falar de um assunto bem interessante, né? Que Vamos continuar, né? Vamos continuar. A gente já tá, acho que uns 3 episódios, né? Se você que não viu, dá uma olhadinha aqui no histórico, né? Vou botar aqui os links aqui embaixo, ou aqui, sei lá, tá aqui em algum lugar aqui. A gente vem falando muito da utilização do banco de dados NoSQL para dar performance para as aplicações, né? Mas acho que faz sentido a gente fazer esse episódio aqui para falar um pouco de... Será que ele resolve tudo? Isso. Como é que modela essa porra? Será que é só chegar lá, instalar e acabou? Isso. Next, finish? Como é que faz? Como é que usa no dia a dia, né? Quais são os casos que, de fato, eu preciso usar um banco de dados SQL quando eu preciso usar um NoSQL? Ele resolve tudo? Não resolve? Tem constraint? Tem que fazer a modelagem da tabela antes? Tem que fazer modelagem? Tem foreign key? Tem foreign key? Como é que faz essa porra? É só fazer select asterisco vai? Não. Então, vamos desmistificar tudo isso aqui, né? Boa, hoje, boa. Né? Vamos sim. Então, vamos lá que o episódio está muito bom. Vamos voltar desde o comecinho aqui, entender o que é um banco NoSQL, como que funciona o banco NoSQL, quais são as diferenças dos bancos SQLs, a aplicação de cada um. Vamos falar aqui das dificuldades da aplicação do banco NoSQL, quais são as dificuldades de aprendizado, quais são os benefícios, quais são os problemas, né? Acho que a gente vai conseguir dar um bom overview aqui para vocês. Pelo menos essa é a nossa intenção. Mas antes de qualquer coisa, se você quer ter um banco NoSQL na sua empresa, está com dificuldade, o que a gente pode fazer hoje? Chama a VMBears, a gente pode te ajudar, com certeza. Pode, né? Nós temos alguns casos até que a gente vem trazendo aqui, né? Mas é muito legal a gente conhecer a tua necessidade, o teu caso de uso. Então fala com a gente, se você quiser, entra no site, coloca lá no formulário o teu contato, a gente vai entrar em contato com vocês, ou manda um e-mail para contato@vmbears.io, ou manda para mim também, valdir.scarinha@vmbears.io. Vai lá e chama ele no LinkedIn que... LinkedIn também, responde com certeza. na hora. Isso aí. Né? Então, conheça aqui o caso de usar o NoSQL, e sabe o que é legal também para quem quer aprender NoSQL, Diga. É legal ser membro do PPT no Compila. Com certeza. O cara pode ir lá no YouTube agora, se ele está aprendendo aqui com a gente, se ele entende que o PPT traz um retorno para a vida profissional dele, ele pode ser membro do PPT, vai lá no YouTube, vai ter acesso antes nos episódios, que a gente libera na segunda-feira, então a galera vai ver na quarta, ele já viu na segunda-feira, já vai aprender um pouquinho mais. Vai ter algumas outras coisas aqui que a gente vai liberar em breve. A galera já está achando que é um 7.1, porque eu estou falando isso faz um tempão. Mas agora mandar uns brindes, né? A gente vai ter aqui sortear uns brindes. Muito mais do que brindes, hein? Vamos ter um plano de fidelidade aqui do PPT no Compila em breve. Mas, e quem já for membro vai ter vantagens, né? Com certeza. Então, você vai lá, vai ser membro do PPT no Compila, vai contribuir aqui com a gente com um valorzinho para pagar a comida daquele gordinho, que é o operador, que come pra caralho, a cerveja do Valdir. E se você não pode colaborar dessa forma, você já ajuda demais crescendo a comunidade do PPT no Compila. Então,
divulga esse episódio no WhatsApp, no Teams da empresa. Se inscreve no canal. E se inscreve no canal, deixa um comentário. O negócio do comentário eu acho muito legal, acho que a galera deveria usar mais, porque não sei se todo mundo sabe, quando você comenta, a gente sabe exatamente o ponto que você comentou. Então, a gente consegue ir lá e tirar a sua dúvida. Então, pô, você está assistindo, nesse ponto aqui, deixa um comentário, deixa uma pergunta, a gente sabe exatamente de onde foi a pergunta. Eu mando para o Valdir e eu cobro ele. Então, ajuda a engajar e crescer a nossa comunidade, que vamos trazer cada vez mais conteúdo gratuito aqui para você e fazer a sua vida profissional decolar. Isso aí. Não só, eu ia falar o nome de uma escola agora, mas ela não patrocina a gente, então talvez na próxima a gente fale. Vamos lá, que o episódio tá muito bom. Bora! No SQL. No SQL não. Vamos usar SQL. O que é uma mentira. Porque você usa SQL. Porque você usa SQL. Você vai lá e escreve select asterisco from bananinha. Exato. E aí vai retornar dado. Vai retornar. Eu acho que esse é o primeiro ponto que a gente tem que desmistificar, né? Porque... Boa. Desmistificar, né, Bel? Então, assim, a gente sempre começa e não sabe onde vai terminar, né? Aqui o pessoal acha que isso aqui é organizado, mas é uma zona do caralho. Exato. Mas o grande ponto aqui é o seguinte, né? A gente vem falando alguns episódios já sobre, poxa, como o banco NoSQL pode mudar a sua vida, né? E realmente pode. Mas, assim, não é a sua vida inteira que ele vai mudar uma parte dela e você precisa conhecer muito bem essa parte. Então, você precisa conhecer muito bem o problema que você quer resolver. Porque senão você vai achar outro problema. Outros. Inclusive tem um caso aqui que eu quero citar de aplicação errada de um banco NoSQL. Na verdade, a aplicação não foi errada. O desenvolvimento foi errado usando NoSQL. Boa, então, e vamos falar muito sobre isso aqui, né? Mas pegando o gancho aqui, né, do Select. Então, assim, quando você vai pensar na solução do NoSQL, você precisa conhecer muito bem o seu desafio. Porque realmente é surreal a velocidade de um banco NoSQL. E com a infraestrutura infinitamente menor do que um banco SQL Mega Blaster para ter a mesma performance, né? Então, eu consigo ter uma performance monstro com um Oracle Hack? Consegue, mas é um Oracle Hack, cara. É um Exadata, meu. Você vai ter quantos milhões aí que você gastou nessa máquina? O NoSQL você não gastou milhões e você tem a mesma performance. Só que você tem que pensar muito bem na sua aplicação, tem que projetar muito, né? Então a gente veio falando aqui em vários episódios que o NoSQL é maravilhoso. Então esse episódio aqui, acho que a nossa missão é falar, ele é maravilhoso em tais cenários, né? E por quê? Exatamente. Acho que o ponto é bem esse, né? Quando a gente fala do clássico SGBD, né, que é o motor de banco de dados Oracle, Maria, Postgre, MySQL, etc., começa que a gente está falando de uma camada de desenvolvimento, de gerenciamento muito grande em cima dele, né? E todo motor NoSQL ele é muito mais leve, mais perto do I/O, né? E isso leva ao nosso primeiro ponto que eu queria discutir com você, que é o primeiro tipo de banco de dados NoSQL, que é o mais clássico. Não é o caso do Scylla, né? Mas o pessoal conhece mais, que é o Mongo, o Data Store do Google, etc., que são os Document Driven, que são bancos de dados que são projetados para armazenar documentos, né? E ele é tão simples que ele é basicamente um I/O onde ele te retorna um JSON que está persistido no disco, né? Basicamente isso. Basicamente isso. Então, para você que está ouvindo a gente fazer uma comparação, você, num SGBD, que é SQL colunar, você tem tabelas e colunas, certo? E linhas que são os registros. Dentro de um banco de dados que é Document Driven, você
deixa de chamar de tabelas, você vai falar de entidades, né? Vai falar de objetos ou entidades, e que você tem propriedades dentro dessas tabelas, né? Dentro desses conjuntos de dados, né? Dessas entidades, né? E aí que você pode entender isso como um objeto JSON, que cada propriedade pode ser um outro objeto, ou pode ser um array, né? Um objeto aninhado, né? Um objeto aninhado. E aí você pega um ponto interessante, né? Quando você está pensando nesse document driven, então você tem que ter a visão do todo que você vai persistir, porque você não tem relacionamento. Exatamente. E assim, esse episódio aqui ele é muito para ficar mais tecnicão, né, e mais profundo. Mas o ponto é, né, quando você trabalha com um banco de dados relacional, você tem lá as formas normais, né? As 6 formas normais que te orientam como organizar as suas tabelas para que não haja duplicação de dados, que haja referência de integridade entre os dados, para que não haja... Tem a referência cruzada. Etc. Referência cruzada, Tem esse conjunto, né, de 6 normas aí, eles garantem que você está gravando os dados da melhor forma possível. E aí as ferramentas são otimizadas para quê? Para garantir o ACID, né, a atomicidade, consistência, integridade. ACID. O seu... Acid. O seu... como que é? O seu sotaque, né? O sotaque é mais elegante. Acid. É que lembra ácido. Entendi o porquê que você gosta. O que você quis dizer com isso? Mas e integridade e durabilidade, né? Então eles têm um negócio que é maravilhoso, principalmente quando você fala de sistemas transacionais, né, que mantém cadastros, que é a transação. Ele garante o relacionamento, que as persistências entre várias entidades distintas estejam ali envolvidas numa transação. Então, quem está lendo não vai pegar o dado desatualizado, garante que o cara não vai alterar o dado por um valor que já passou, né? Então, você tem um monte de constraints no banco relacional que você não consegue ter no banco NoSQL. Isso, né? Que basicamente são formados ali por PKs e FKs, são os primary keys e os foreign keys, que mantém o que a gente chama de consistência do banco de dados, né? Então, em tese, num SGBD robusto SQL, você nunca vai ter uma chave apontando para um registro que não existe. Perfeito, ele já te dá uma na cara. Se você for inserir uma cagada, ele já te dá uma na cara. Então, é um ponto interessante. E é isso que é basicamente o transaction quando você faz uma operação de persistência. Exato. Ou você persiste tudo, ou você não persiste nada para poder manter a consistência. Perfeito. Né? E aí, uma coisa que eu trabalhava com ADs, né, muito especializados, né? E eles sempre falavam, poxa, as aplicações antigamente, elas tinham a inteligência no banco de dados. Aí eles garantiam que o dado estava consistente. E hoje, com essas aplicações novas, que a gente acaba tirando um pouco dessa inteligência do banco, é a aplicação que vira guardiã, né? E isso também é uma mudança grande de paradigma. Então, e que tem que ser muito bem dosada, né? Com certeza. Porque uma coisa é você... Porque tem vários níveis aqui, né? Para a gente não descer tanto nesse ponto, mas eu consigo ter uma aplicação SQL com constraints, com primary keys, foreign keys e um banco consistente, mas sem tanta regra no SGBD, se eu não usar uma proc, se eu não usar uma procedure. Né? Mas eu nem estava indo para esse mundo ainda. Não, esse mundo eu acho que ele já existiu, né? Mas hoje ele não deve ser pregado de forma nenhuma. Até porque ele não é boa prática não hoje, mas o hoje. que está cheio do mercado ainda com um banco de dados cheio de rodando Exadata, porque é basicamente um servidor de aplicação dentro do banco de dados. Exatamente. Então, muitos sistemas talvez precisaram disso em algum momento, né? Que era o volume de dados trafegados eram tão grandes que você precisava do programa rodando muito perto do dado. Por isso que os bancos de dados acabaram virando servidores de aplicações, né? Perfeito, El. E talvez... Cara, você tem noção que a gente viveu um mundo que tinha trigger em banco de dados?
E eu gosto tanto dessas triggers. Elas são maravilhosas. Meu Deus, cara. Mas o fato é, né? A gente botava muita coisa lá, né? E aí a gente precisava disso naquela época, né? Porque também a gente não tinha as ferramentas de engenharia de dados que nós temos hoje, né? Então, poxa, hoje você tem Spark, você tem AWS Athena, você tem Databricks, você tem um mundo de ferramentas para te ajudar a trabalhar com um volume absurdo. No passado você não tinha, então você acabava usando essas capacidades do banco, né? Até, por exemplo, quando a gente fala transacionalmente, você quer gerar um processo assíncrono, por exemplo, depois de persistência do banco de dados. Nessa época você não tinha um AMQ, não tinha um PubSub, alguma coisa do tipo que te dava um braço assíncrono para trabalhar esse dado e se você gerar um outro processo. E se você tinha que ter uma puta de uma infraestrutura provisionada para ter essas ferramentas. E você tinha um negócio pequenininho. Poxa, às vezes a empresa de médio porte não ia alavancar um MQ só para atender uma funcionalidade, né? Então, hoje é mais fácil você já começar certo porque a cloud ela dimensiona o custo em função da tua utilização. Então, a gente não pode dar uma de engenheiro de obra pronta, né? O ponto é esse, assim, a gente tem que olhar para o mercado. E aí Era outro mundo. Exatamente, a gente tem que olhar para o legado com a perspectiva daquela época, né? Quer falar alguma coisa, operador? Eu quero fazer DTS, para poder fazer assíncrono, lembra? Nunca a gente vai saber o que é isso. Tinha que fazer um DTS. Mano. Meu Deus do céu. E o grande ponto aqui, então, né, é que a gente está falando, poxa, os bancos de dados transacionais, eles são relacionais, né? Eles são muito mais fáceis de você manter, enquanto os bancos de dados NoSQL, eles são arquivos, e aí você precisa conhecer muito bem o dado que você está produzindo, porque até a aplicação, conforme ela vai evoluindo, ela precisa do dado de um jeito diferente, só que você vai ter que fazer o teu controle nos documentos, né, que estão persistidos ali, e aí acaba que a sua aplicação vai ficando mais robusta, né? Deixa eu pegar esse teu ponto para puxar exatamente aquele caso que eu falei do mau uso. Eu acho que o principal ponto que a gente separa aqui como... Tem muitos outros, mas eu acho que o mais primário, quando a gente fala de um uso de um banco SQL ou NoSQL, é a quantidade de visões que você precisa ter sobre o mesmo dado. Se ele tem sempre a mesma cara, se você tem entidades muito bem definidas e que você não precisa compor outras entidades em tempo de execução sobre aquilo, um banco NoSQL ele cai muito bem, né? E eu vou dar um exemplo, eu vou confirmar a minha teoria com um exemplo ruim, né, que nem todos vão conhecer, mas você deve ter tido contato em algum momento, o banco de dados do TIS de saúde. Sim. É um banco gigantesco, todo relacional, com trocentas tabelas de domínio. Sim. Que no fim, todas aquelas tabelas de domínio formam um único documento. Só para a gente pensar aqui, né? O TIS é o protocolo de transferência de informação de saúde suplementar. Isso. Então, o TIS, ele é uma normativa do governo, né, da ANS, para que os planos de saúde troquem dados com as... Quer dizer, os sistemas de saúde, né, as empresas de saúde troquem dados... As operadoras troquem com o governo. Exatamente. Com o governo e também com os hospitais, né? Isso, então, entre elas. Né? Exatamente. Então, como você disse, né, Well? Então, esse padrão, ele determina que você tenha todos os dados ali, inclusive ele usa XML, né? Ele usa XML. Então, o documento ele é sempre o mesmo, ele tem sempre a mesma cara, que é uma conta médica ou um relatório médico. Então, você sempre gera um documento a partir daquelas tabelas, e as tabelas são todas tabelas de domínio. Então, eu nunca vou ter uma visão diferente, como, por exemplo, eu teria num RP. Eu posso estar falando uma grande besteira aqui, foi um insight rápido, mas dificilmente você faria um RP em banco NoSQL.
E aí eu vou pegar esse gancho Porque aí você né? vai ter várias visões do mesmo cubo. Você não tem uma entidade só. E você também não conhece todo o negócio no começo, né? Por mais que você... se você falar do SAP... Pô, o SAP é uma ferramenta gigantesca, todo mundo põe no mundo inteiro, né? Mas toda empresa customiza. Exatamente. Toda empresa customiza. Então, assim, você não conhece o negócio por completo. E aí você precisa acessar o dado de várias formas diferentes, né? E também tem um pouco do volume, né? Acho que lá na frente a gente chega nisso. Mas é o que o banco de dados NoSQL dá para nós é muita performance também, né? Exatamente. Mas é justamente por isso, né? Porque você já tem uma definição tão clara do objeto que você precisa que você não tem essa camada de processamento. Você nunca vai precisar fazer um inner join num banco NoSQL. Se você precisar... Tá errado. Aí o que acontece, né? Você tem que voltar para o seu momento de geração do dado e falar, bom, como eu posso construir essa perspectiva logo agora? E aí eu vou complementar o ponto exatamente como você disse. A gente está falando... esse episódio ele tem que dar pelo menos uns 40 minutos, 1 hora, velho. Vamos dar em pílulas. Vamos dar em pílulas pro nosso ouvinte os grandes pulos, até para eles conseguirem digerir, cara. É muita informação técnica, né? Sim, vamos devagar. Vamos devagar. Mas o grande ponto aqui, né? A gente estava falando lá das estruturas, e elas são muito flexíveis no banco de dados NoSQL, né? A gente persiste o dado e aí depois na aplicação você tem que saber ler aquele dado na versão que ele está. Aí agora a gente está falando aqui, poxa, se eu precisar acessar o dado numa perspectiva diferente, eu já tenho que duplicar o dado, porque eu não consigo fazer os inner joins, eu não consigo fazer os relacionamentos. Então são todas características e que assim, quando você faz um RP, você não tem, cara, logo no começo, porque você está construindo módulos, você está relacionando informações entre os módulos, são módulos muito grandes, né? Então, realmente, a gente volta lá para o comecinho, né? Que poxa, você precisa conhecer muito bem qual parte da tua solução você vai usar esse tipo de banco de dados. Né? Eu fico imaginando aqui, cara, que, assim... Até daria para fazer um RP no NoSQL. Daria. Mas a questão da modelagem é muito importante, né? Porque quando você aprende a pensar no NoSQL, fica mais fácil. Mas tem um ponto aqui que a gente tem que levar em consideração, que é o seguinte, o custo. Esse é o ponto. Então vamos lá, ó. E aí tá falando de custo de dinheiro, não só custo computacional. Custo é de dinheiro. Porque custo computacional, no final, é dinheiro. É CPU que eu estou botando lá, né? Poxa, eu uso o NoSQL porque ele é barato e rápido. Só que eu tenho o custo alocado em outro lugar, na gravação do dado. Se eu tiver um custo muito grande para ficar toda hora mudando a gravação do dado, eu vou começar a ter várias perspectivas do dado, vou ter várias tabelas com dado duplicado, e manter esse dado duplicado vai gerar custo de desenvolvimento. Então, aonde eu vou alocar o custo? No banco ou no desenvolvimento? Então, a gente precisa fazer uma arquitetura decente. Né? E você perde a rastreabilidade da onde está, de fato, a qualidade do Cara, dado. Vou te falar, eu tô com um cenário desse lá no sistema que a gente trabalha, né? Que eu precisava retornar todas as promoções associadas a uma estrutura comercial. Essa estrutura comercial é um dado hierárquico, né? Uma estrutura está dentro de outra. Nós gravamos as promoções por estrutura. Então, conforme eu estava consultando uma promoção num nível intermediário, eu precisava retornar todas as promoções que estavam associadas às estruturas filhas dela, descendentes. Recursivamente. E também eu precisava achar todas as que estavam atreladas nas estruturas ascendentes. Então você tinha que pegar o nó mãe e recursivamente descer todas as estruturas para gerar uma visão toda. Aí pensa só, se eu tenho o primeiro nó da árvore, e essa árvore ela tem 5 níveis.
Cada nível, se eu tiver 5 filhos, poxa, eu vou ter o fatorial de 5. Sim. Eu nem sei falar qual que é o fatorial de 5. Mas se eu tiver 7 níveis, eu vou... Enfim... Eu lembro disso nas aulas de análise de algoritmos. Mas é um algoritmo exponencial. Exato. E o ponto é, eu vou fazer tudo isso de consulta, porque se eu gravo os dados pela chave, que é a estrutura comercial, o número de consultas vai ficar gigantesco. Então, aonde você precisava representar esse dado? Aonde gerava essa demanda? Na aplicação transacional? Era um back-office. Era um back-office. Agora eu vou te fazer uma pergunta honesta de arquiteto para arquiteto. Peraí. Aí o ponto é o seguinte... Eu tenho uma pergunta capciosa. Então o ponto é o seguinte, né? Como é que eu tive que resolver esse problema? Eu tive que, na hora de gravar o dado, eu tive que replicar essa informação. E aí eu diminui muito o meu volume de acesso, né? Eu garanti que quando eu tivesse que consultar o dado, eu faria um acesso só a um nó e ele teria todas as informações dos filhos. E aí depois eu consultaria a estrutura ascendente em outra tabela, né, que eu tinha. Mas o que eu estou querendo trazer aqui não é só sobre a solução A ou B, tá? O ponto que eu estou... Não, eu vou responder a sua pergunta. Eu já sei qual que é. Mas o que eu estou trazendo aqui é assim, eu gastei muito tempo para resolver um problema que se eu tivesse num banco de dados SQL, eu teria resolvido com uma consulta em meia hora. Então fazer esse desenvolvimento que eu comentei aqui demorou 2 semanas. Porque até eu achar a resposta que eu precisava e depois implementar e garantir a integridade desses dados que eu estava salvando, enfim, né? Demorou 2 semanas. Mas a consulta é rápida pra cacete, né? Então, o que eu estou trazendo aqui? Eu estou trazendo um contraponto, né? É custoso, é caro. Quanto custa o tempo de um desenvolvedor sênior por 2 semanas? Fora o teste que a gente vai fazer nessa funcionalidade, fora a manutenção disso no futuro. Se eu tiver uma alteração nas estruturas, eu vou precisar construir outra funcionalidade para garantir isso, né? Então, qual que é a nossa missão aqui nesse episódio, né? Mostrar esses trade-offs, né? Poxa, qual que é quando que eu escolho uma solução, quando que eu escolho outra? Eu preciso conhecer o problema. E aqui, né, até... Posso fazer a pergunta? Pode fazer essa pergunta. Nesse caso, por exemplo, porque você parcialmente já respondeu, porque era um problema que deveria ser resolvido com SQL, né? Perfeito. Não seria o caso de pegar esse dado que transacionalmente ele tem uma característica que é mais atômica, mais individual, mais granular, para trabalhar bem com no SQL. Seria o caso de ingerir esse dado numa camada analítica, desnormalizar o dado, não, eu tô no mundo gerar um relatório. Eu tô no mundo transacional, eu tô no back-office. Aí você vai criar uma dependência do seu transacional lá com o analítico. Nesse caso aqui, o analítico talvez no mundo transacional. Nesse caso não deveria estar no mundo analítico. No meu caso, que é uma consolidação. O que você está falando é uma hipótese que pode se aplicar a outros cenários. No meu caso, que é meu, não é seu. O brinquedo é meu. Eu estou aqui para discordar. Mas para provocar. Não, e aí eu vou até chegar num outro ponto que vai resolver isso aí que você está falando. Mas aqui, né, é um dado transacional. E olha só que interessante, né? Vamos trazer um pouco mais de contexto real, né? Eu tenho uma solução que é CQRS hoje. Eu tenho um back-office legado, que eu leio ele e eu levo ele para um NoSQL. E aí, o que acontece, né? Essa consulta que eu precisava expor para alguém, do jeito que me foi vendida a necessidade, a gente foi colocar ela no NoSQL. Porque a gente já estava trabalhando com um sistema novo que a gente está modernizando e a gente não queria fazer nada no legado. Perfeito. Agora, isso faz uns 4 meses, né, que me foi requisitado. A gente começou a solução de um jeito, aí depois no meio do caminho mudou o pedido. E aí eu tive que resolver desse jeito.
Mas o ponto é que se eu soubesse tudo isso que eu sei hoje, eu não teria resolvido nessa camada do NoSQL. Eu teria resolvido lá no meu back-office. Porque justamente agora, depois de 4 meses, né, o time está preparado para começar uma nova demanda, que é a gente vai modernizar o back-office. E aí a gente vai usar um banco de dados SQL, porque a gente vai continuar com a estratégia de CQRS, porque o back-office são poucos dados. Você aí leva a consolidação direto para o back-office. No back-office, eu vou trabalhar com ele transacional, vou levar ele tudo, vou trabalhar ele tudo normalizado, bonitinho. E aí, conforme eu tiver os eventos de negócio acontecendo nos dados, né? Então, a promoção publicada. Nessa hora, eu tiro uma foto. E é essa informação que eu tenho que levar lá para o NoSQL para que eu consiga responder para o sistema de captação. No meu caso. Peraí, deixa eu ver se eu entendi. Então, você vai ter o seu transacional com NoSQL, com performance. Não, é o meu transacional, o meu back-office vai ter um SQL pequenininho. Não, mas o que roda a promoção, as campanhas. Tá, é isso que eu chamei de transacional. Tá bom. É esse cara que tá rodando ali. O meu motor de promoção, que nesse caso aqui a gente está falando do sistema de motor de promoção, inclusive a gente já falou bastante nos outros episódios, né? Ele tem que atender um volume de, sim, esse de é acessos. O cara no Exatamente. Tá. Aí você vai capturar eventos aqui e vai levar para o back-office como SQL. É o contrário. Eventos acontecem no back-office. Porque o back-office é que mantém o dado. Ah, tá. Que é onde comanda que gera o input da campanha, então. Exatamente. Ah, tá. Entendi. Exatamente. Então, a campanha não nasce lá, ela nasce no back-office, faz todo sentido. É evidente. Por isso que eu tô aqui. Eu senti uma cutucada nesse teu evidente, mas tudo bem. Eu tenho limitações. Quero falar com você agora que ainda não conhece a Clever. Clever é uma empresa que já tem mais de 3 milhões de usuários em 30 países com 30 idiomas diferentes, que tem trazido soluções em blockchain, criptomoedas e ativos digitais. O objetivo da Clever é te dar liberdade financeira para operar nesse mercado de cripto. Então, se você acredita nisso, se você acredita nessa liberdade, você já pensa como a Clever, vai conhecer os caras, é clever.io. Estão contratando também pessoal para trabalhar com cripto, com blockchain. Então, se você tem interesse, se você tem conhecimento nessa área, procura a Clever. Se você gosta de criptomoedas, se você opera no mercado, você precisa conhecer a Clever, precisa conhecer as soluções da Clever. Então, o endereço está aqui embaixo no vídeo. Para quem não está no YouTube, é clever.io. Vai lá, vai conhecer, que realmente é um mercado sensacional. O ponto aqui, né, é que a gente precisa entender essas necessidades. Então eu fui colocando casos reais aqui, né, conforme você foi perguntando e tal, para entender, poxa, banco de dados NoSQL é maravilhoso, mas ele te ingessa demais, cara. E aí você vai pagar o preço. Se você não planejar corretamente, você vai pagar o preço no teu tempo de desenvolvimento. E aí o negócio vai falar para você, poxa, mas eu esperava que essa funcionalidade seria mais rápida. Aí você vai responder, eu também. Pois é. Eu também. Então, assim, trade-off, né? E aí por isso que o arquiteto tem que estar sempre esperto, cara. E aí você vê, né? A alta gestão até é muito sensibilizada pelo preço, né? Poxa, a solução NoSQL estava muito mais barata. Estava com comando direto, olha, eu quero tudo no NoSQL. Só que quando você começa a estudar a necessidade, aí você fala, poxa, mas eu não vou conseguir fazer isso aqui, cara. Então, trazendo para o caso real aqui, né? Eu vou começar a fazer o back-office. Aí estava eu, né, fazendo meu desenho de arquitetura, avaliando como que eu proveria as funcionalidades que a gente está licitando ali no Discovery, né? Eu falo, porra, a nossa operadora, né, que vai fazer ali, a nossa analista de planejamento estratégico, vai querer consultar pelo nome das campanhas. Ela quer fazer tudo que começar com Natal. Como é que eu faço isso no banco de dados NoSQL? Você não faz. Você vai criar
uma tabela para cada palavra, um registro para cada palavra que eu tiver numa promoção e vai associar, eu não sei nem te falar como. E aí a gente começou a fazer esse tipo de análise. Poxa, como é que o cara vai ser saltado? Como é que a tela vai ser? Qual que é o nível de maturidade da ferramenta? A gente está no meio de um mundo onde a gente fala muito do incremental, do ágil. Poxa, vamos fazer aqui um teste rápido e tal, né? E se você tem um banco de dados no ciclo, que você tem que conhecer 100% a consulta que vai ser feita para você preparar o dado? Mas aí não é o caso a gente pensar talvez uma solução de que seja híbrida, né? E que foi o que você bem colocou, de repente a gente trazer para os pontos onde... Porque assim, você vai ter uma característica de funcionalidade que a consultora vai lá pedir todas as campanhas que você vai ter um % like % Natal, né? A analista de planejamento estratégico vai fazer isso. Isso. Mas não é aonde a gente tem o core da transação que precisa ter performance, do volume. E aí como é que a gente planeja talvez uma estrutura de dados híbrida onde eu consiga fornecer esse tipo de funcionalidade para quem precisa, porque aí é uma visão que não... concorda que pesquisar todas as campanhas têm a palavra Natal no nome, não é uma visão document-driven. Concordo. É uma visão SQL. Perfeito. Só que eu tenho o mesmo conjunto de dados e eu deveria ter uma solução híbrida que eu conseguisse trabalhar com o document-driven numa ponta para dar vazão para essas transações e ter essa performance. E onde eu não precisaria ter essa performance, eu ter um lado SQL onde eu conseguiria fazer isso. E é um puta desafio de arquitetura fazer isso. Perfeito. E aí, eu acho que a gente está falando aqui, né? E justamente, né? Quando que eu uso uma solução, quando eu uso outra e quando eu uso as duas. Exatamente. Então, no nosso caso, eu fui falando aqui, né, algumas vezes, e até vamos explorar um pouquinho mais essa brincadeirinha. Deixa eu só pegar o gancho, porque o caso que eu te falei do uso errado foi exatamente aí. Foi desenvolvida uma solução numa empresa que eu trabalhei há um tempo atrás, que eu não vou citar o nome, mas é uma empresa de seguros, azul, termina com Mérica. Talvez as pessoas não vão identificar. Mas era uma aplicação desenvolvida no Google Cloud usando Data Store, que é um Mongo-like no SQL do GCP, né? E, cara, era um absurdo a fatura do GCP dessa aplicação. Mas um absurdo, um absurdo. E ninguém sabia por quê. Porque tinha poucos dados, tinham relativamente poucos usuários para o tamanho da base, e era absurdamente caro. E foi feito por uma das Big Four aí, que estão aí no mercado. Procurem aí quem são as Big Four. Você tem 25% de chance de acertar. E aí, cara, aí foi chamado o time de arquitetura para entender por que tinha tanto problema de performance na aplicação. Inclusive, foi um cara que trabalhava com você que descobriu. Um chinês. O Shen. Qual que era o problema? O Google... Ele é Taiwan. Taiwan é China, velho. Não é? Não sei se eles consideram da China, não. Se você é de Taiwan, comenta aqui, ajuda no engajamento. Fala aí se é chinês ou não é. Se você é da China e não concorda, também comenta, ajuda aí. Se você é do Japão, também comenta. PPT no compila também é cultura, né? Eu vou te falar uma coisa. Lá acho que na década de 20, alguma coisa assim, né? Quando tava rolando umas treta forte lá na China, tinha o partido A e o partido B. Isso. Aí o partido A tava ganhando. Momento xadrez verbal do PPT no compila. Aí o que acontece? Passou um tempinho, o partido B, que é o comunista lá, né? Eles começaram a ter mais força, e eles viraram. Eles começaram a ganhar muito espaço no país e tal.
E aí os líderes e os que estavam associados mais ao partido A, que eu não lembro qual que era se eles eram mais liberais, né? Eles foram se juntando em Taiwan. E é por isso que existe essa rivalidade. Eu pesquisei na internet, talvez... Mas tem até denominações diferentes, não? É República Popular da China, outra é República da China. E aí tem a lei da China única, né? Tem. E é por isso que existe todo esse conflito lá, assim, né? Mas realmente, esse ponto aí, você falou do Shen, né? Isso, fechando parênteses do xadrez verbal, o PPT não compila. Então, qual que era o problema? Modelaram todo o banco de dados no Data Store de uma forma que pegaram as tabelas que seriam SQL e transformaram em entidades do banco de dados. Só aí você já vê que o negócio não vai dar certo. Errado. Então, e qual que era o problema qual que era o problema que gerava a cobrança muito grande no GCP? O GCP ele não te cobra se você tem uma tonelada de dados lá. Ele te cobra por operação de leitura e de persistência. Então, cada consulta para montar uma tela, sabe o que acontecia com a aplicação? Ele lia a tabela principal e aí você tinha foreign keys dentro dessa tabela principal, que era um documento, e aí a aplicação pegava uma propriedade daquela entidade e lia outra entidade como se fosse uma chave primária e montava a agregação direto no código. Então, uma tela que você deveria pegar um documento modelado num banco NoSQL, que seria uma leitura, ele lia um documento e fazia tipo 50 leituras paralelas para buscar a chave dentro dessas outras entidades e montar uma tela só. Como se não fosse suficiente, a gente descobriu que o cara fez um autocomplete para buscar por nome das pessoas. Nossa. Que aí era por isso que eu falei do porcento like porcento. É isso. Que cada vez que o cara digitava uma tecla, ele fazia uma consulta numa entidade lá de segurado, sei lá, não lembro o que era, e que estourava de operação de leitura, né? Então foi um banco que foi modelado, você forçou o quadrado no redondo, sabe? Você pegou um modelo que é SQL e botou num banco NoSQL e fez o trabalho do SGBD em código. Cara, se isso não é crime, cadê a legislação brasileira? Pelo amor de Deus, cara. Isso é crime, sim, cara. E o ponto que a gente está discutindo aqui é justamente, né, quando usar uma solução e outra, a gente precisa conhecer muito bem. Então não é fácil. Eu confesso para você que, olha, há 2 anos atrás eu não tinha de longe a experiência que eu tenho hoje, sabe? Sobre banco de dados NoSQL. E realmente a gente precisa olhar para ele com cuidado, né? E só para não ser injusto, desculpa te interromper, o contrário também existe. Quanto você não vê de gente salvando JSON inteiro num campo blob, text no órgão, blob no órgão. Exatamente. É exatamente o inverso. Exatamente. E aí eu trabalho do arquiteto. Eu trabalho do arquiteto para olhar para isso e falar, poxa, o que eu vou usar aqui? E aí, pegando o gancho, né? Agora a gente tá reconstruindo o back-office lá. E, cara, poxa, graças a um trabalho de arquitetura, que a gente avalia os processos de negócio, a gente avalia como a gente vai interagir com o usuário, quais são as funcionalidades que ele precisa, a gente olha para a solução e fala, bem, aqui não vai encaixar um NoSQL. Vamos usar um SQL. E aí fica a pergunta, poxa, o que eu faço para manter as duas soluções conectadas, né? E de novo, o trabalho de arquitetura. Poxa, existem padrões de mercado que te ajudam a manter isso. O CQRS, o Command Responsibility Segregation Query. Command Query Segregation Responsibility. Isso, então, assim, a gente se preocupa em gravar de um lado, né, mantém, e aí a nossa gravação é pequena. Porque são pessoas usando. Mas aí você mantém 2 instâncias replicadas ao mesmo tempo ou não? Eu mantenho uma instância de NoSQL e uma instância de SQL. Ah, entendi. E a de SQL, ela responde para o meu back-office. Então, as telinhas bonitinhas que as pessoas comuns utilizam, as pessoas comuns internas da empresa utilizam, que são 10, Cara, 15... eu nunca vi esse tipo de solução.
É um banquinho, um post micro na cloud lá, acabou, faz as consultinhas, tal, expõe não sei o que lá. Outro back-office precisa? Peraí, outro back-office também é outra pessoa que está operando ali, bota no back-office. Mas aí você... Aí conforme eu tenho as evoluções de estado do meu objeto, da minha entidade que está sendo trafegada. Então, no meu caso, minha promoção ela é gravada como não publicada. E em algum momento, alguém fala, ela vai ser publicada. Pode ser por data, pode ser por uma decisão estratégica, uma live que vai acontecer. Aperta o botão lá para a mulher poder comprar pagando menos. Né? Publicou. Nesta hora, a gente leva esse dado lá pro NoSQL. Por quê? Porque ele vai ser gravado de um jeito que a gente vai responder numa velocidade absurda. Que esse é o command. Exatamente. Não, esse é o query, né? O command é aqui, né? Tá, você persistiu aqui. Isso. Mas aí essa replicação para lá você faz como? Eu faço via... Aí eu tenho um programa, né? Um programinha bobo que fica lendo aqui, tem uma data tipo tal. Tipo um CDC que faz uma... Isso, aí você escolhe o sabor que você quer. Você pode fazer por evento. Você pode fazer, tá um momento eu disparo um evento que vai lá para o outro lado, né? Aí você escolhe como você replica para lá. Exato. Que aí já leva no formato NoSQL e dá performance Você vê, né? E aí são as estratégias de modernização que você vai aplicar no seu ecossistema. A gente começou a modernizar esse ecossistema de promoção pelo motor, que era mais crítico. Então, o que a gente fez? No legado, a gente colocou um chupa-cabra lá, lendo a estrutura de dados do legado para fazer essa replicação para o NoSQL. E aí eu matei toda a camada de exposição de serviços do legado. E aí minha aplicação nova começou a responder. Desse jeito eu matei 98% dos problemas, porque a ferramenta parou de cair, né? Então foi nossa estratégia de modernização. E aí agora eu estou evoluindo no back-office, mas eu estou de boa, porque assim... Você deu performance onde eu precisava. A empresa tá patrocinando agora, ela viu, poxa, os caras entregam o impossível. É o slogan da VMBears, né? Os caras são quem? Fala pra gente. A VMBears. Quem quiser falar com a VMBears? Quem quiser falar com a VMBears, pega o... Bom, você tem várias formas, né? Tem o nosso site, aí tem um formuláriozinho bonitinho lá para você, inclusive, ver esses episódios que a gente faz os nossos cortes, né? Você pode também mandar um e-mail para contato@vmbears.io, e aí vocês vão falar com a Dérica. Vocês também podem mandar um e-mail para mim, eu vou responder, né? Até com perguntas. O LinkedIn dele está aqui embaixo. Se também. Você quer só saber se o cara manja mesmo, se não foi suficiente desse episódio, adiciona esse cara aqui no LinkedIn e conheça mais sobre a VMBears aqui, que tem muitos cases aqui que a gente já... Bom, enfim, o cara está aqui desde o episódio 0. Foi o 0. É verdade, piloto. É verdade. Então... Você que está aí escutando esse episódio bacana e quer levar toda essa tecnologia, essas novidades para sua empresa e não sabe como, chama o time da VMBears. A gente pode ajudar vocês com desenvolvimento de software, com arquitetura de soluções, a entender os problemas que vocês estão vivendo e sair do outro lado com uma solução bem bacana. E se você está escutando o podcast para aprender coisas novas, faz o seguinte... Manda um e-mail para a gente no peoplecare@vmbears.io e você pode fazer parte também do nosso grupo de talentos. Valeu! Agora o time do Relações Públicas vai gostar mais de mim. E então, com isso, né, a gente conseguiu muito patrocínio, cara. E hoje a gente está fazendo milagre lá, né? E literalmente entregando o impossível. E agora a gente vai evoluir esse back-office, cara, com tranquilidade. Estamos também escolhendo, né, já falei um pouco aqui, né, do desenho de arquitetura que eu tô avaliando o negócio. Então a gente senta com um time desde o time de negócio, que está falando as dores deles. A gente também conversa com o time de jornada, né, de experiência, porque, poxa, tá na cabeça desses caras. O que vai sair, né? O que o software vai precisar? A gente vai lá, ajuda, né? Sugestiona também, né? Para dar aquela direcionada. E aí tudo isso vira insumo para a gente fazer as nossas escolhas de arquitetura. Então, e aí na VMBears a gente prega muito isso, né? O arquiteto, ele
ele tem que ser plural, ele tem que olhar tanto para tecnologia, um pouco do que a gente está falando aqui, tem que olhar também para o negócio, tem que olhar para tendências de mercado, até para, poxa, eu vou reinventar a roda. Tudo isso que eu estou te falando aqui são padrões, cara, padrões que estão bem estabelecidos, né? Então, o jogo é esse, cara. E aplicados de uma forma correta, né? Com certeza. Então, eu acho que essa é a grande mágica da área de arquitetura, né? É você conhecer bem os padrões, conhecer as boas práticas, mas aplicar no contexto de negócio da forma que precisa ser aplicado, né? Então, por exemplo, quando eu falei para você, mas isso aí não poderia ser um ambiente analítico? E a gente acabou falando sobre o mesmo conceito, mas eu não conhecia exatamente o ambiente que você estava lidando. Você tem um outro ambiente que é transacional, né? Que é onde está, de fato, o comando da ação, que dispara a ação para o ambiente que é no ciclo, que é de fato onde você tem a operação mais hardcore, né? Mas o conceito é o mesmo, porque quando a gente fala de levar para o ambiente analítico, seria levar para o ambiente SQL. E você levou para o ambiente SQL, só que de uma forma fazendo a segregação com o CQRS, só que ainda dentro do ambiente transacional. Né? Então, a gente tem os conceitos aplicados por um contexto de negócio que faz sentido para onde você está atuando. Né? Sim. Inclusive, você falou de analítico, né? Lá a gente tem o analítico consumindo todas as informações, cara, de pedidos, dessas promoções, para depois eles validarem aí em outra camada, né? Validarem se aquelas promoções de fato influenciaram os pedidos que foram feitos, né? Então, aí sim, é um volume de dados absurdo. Aí você vai fazer inferência absurda de coisas que você nem imagina. Então, ainda é outra arquitetura que também usa essa parte de engenharia de dados, né, cara? Então, o cara que quer, né, fazer uma aplicação boa, ele tem que usar todas as capacidades, né? Não uma só, mas assim, poxa, bota ali um SQL do jeitinho certo, pensa na aplicação que vai consumir. O grande segredo que eu aprendi aqui, né, nesse período usando, e assim, o Scylla, né, é a ferramenta que eu estou usando. Já usei o Data Store, lá do Google, usei já o DynamoDB, também da AWS. Eu gosto dos dois. Eu gosto do Data Store, gosto do Dynamo. O problema do Dynamo é que ele é proprietário, né? Aí você depende do SDK dele na sua própria aplicação. Sim. Apesar que os dois, tanto o Data Store quanto o Dynamo, eles são Mongo-like, né? Sim. Consegue trocar pelo Mongo de uma forma, muito, entre aspas, transparente. O próprio Dynamo também, ele é muito parecido com os dois são muito parecidos com o Scylla também, tá? Mas o Scylla ele é colunar, não é? Acho que no episódio que a gente falou com o Fabrício, ele falou que ele era colunar. Ele armazena o dado de forma colunar, mas você acessa ele do mesmo jeitinho, assim. Document-like. Exatamente, Ah, tá. Mas o que eu ia trazer aqui, né, é que o que eu achei legal do Scylla é que você pode ter a sua instalação nas suas máquinas. E aí você não tem o custo que você estava falando, que você paga por leitura. Operação, aí você consegue ter mais flexibilidade com o custo, né, cara? Você compra lá suas licenças e ele resolve tudo. E você pode fazer um instanciamento desse em nuvem, ter a performance e a utilidade da nuvem de acordo com a sua volumetria. Né? Com certeza. A gente, inclusive, usa até ele sincando, porque o próprio Scylla também tem um mecanismo de sincronização de dados, né, entre os nodos do cluster. E o cluster ele pode ser multi-data center. Então, a gente tem um cluster que tem alguns nós na OCI e outros nós na AWS. Que seria o equivalente ao multi-AZ da própria AWS. Exato. E aí na AWS a gente tem em São Paulo e na Virgínia. Então ele replica entre os três data centers. Porque a grande vantagem de você ter um banco gerenciado é o multi-AZ, de ter replicação na própria nuvem. Né? Nesse caso você consegue ter, inclusive, entre os vendors das nuvens. Exatamente. E a Scylla ela tem uma solução enterprise que ela gerencia suas máquinas. Como é que você vai trazer eles aqui para a gente conhecer eles? Vou trazer.
Nós somos parceiro deles, né? Então, quando é que você vai trazer eles para botar o logo aqui também? Vou trazer eles, cara. Vou marcar Imagina, esse que bonito. bate-papo. Vai ficar bom, hein? Ó. Os caras são monstros, cara. Beleza. E assim, se a VMBears, ela pode te ajudar, né? A olhar para tudo isso e usar a ferramenta. Os caras da Scylla, eles são tão monstro que se você tiver uma necessidade, eles vão lá e fazem para você, cara. Porra, A gente, lá na Natura, a gente já precisou. O Scylla é um fork de uma outra... O Scylla não é que ele é um fork, né? Ele é uma solução Cassandra-like. Ele é um Cassandra feito em outra linguagem, Em não C. É? Em C. Ah, Isso. Então, os caras lá acho que de Israel, né? Tinham um framework que fazia a tradução ali eles tinham um framework em C monstro. Eles fizeram um framework em C monstro. Eles precisavam de um use case. Pega o Cassandra. Vamos fazer o caralho. Cassandra em C. Meu, o negócio é monstruoso. Surreal. Tudo que é feito em C tem uma performance absurda. Exatamente. Caralho. E aí, bicho, você usando do jeitinho certo, cara, é surreal. Outro ponto que a gente tá falando, né, Well? A gente tá falando de leitura escrita, né? Porra, bicho, quando você pega um banquinho desse aí, do Dynamo, do próprio Data Store, agora o Data Store já morreu já, né? Agora é Firestore. Firestore. Cara, você precisa acessar o banco por uma outra chave, você tá ferrado. O que acontece? Você tem que criar um índice. Uhum. Aí você pode criar um índice global, né? Um secundário índice global, um local, enfim. E esses índices custam muito quando você está na nuvem. Pô, custa o dobro. Porque você duplica a tabela, né? Os caras fazem uma tabela nova por trás. Exato, né? Exatamente. E aí se você vai fazer eles têm também uma solução de materialize também, né? Que você pode mudar a chave, né? Então, o ponto fica caro também, cara. Se você acessar errado, bicho, essas soluções elas acabam, que é o ponto que você trouxe aqui, né? Daquele outro caso que os caras modelaram errado, né? Então é muito importante você olhar para o banco NoSQL com cuidado, carinho e cuidado. Carinho e cuidado, exatamente. Carinho e cuidado. É que, da mesma forma, eu faço um paralelo muito objetivo quando eu falo com desenvolvedores ou arquiteto de dados que estão tendo esse primeiro contato com esse outro mundo, que é muito parecido, claro, dadas as devidas diferenças, mas os cuidados que você precisa ter. Trabalhar com SQL ou NoSQL é muito semelhante quando você precisa mudar de paradigma de linguagem de programação. Sim. Então, você trabalhar com uma linguagem de programação orientada a objeto, trabalhar com uma linguagem recursiva, trabalhar com uma linguagem modular ou qualquer outro tipo de paradigma de linguagem, cara, no fim é programação, só que você tem que ter outros cuidados e outras formas de ver a solução. Você não pode falar de objeto numa linguagem que é procedural, por exemplo, né? Então, quando você troca o paradigma, acho que isso seria até uma boa analogia para fazer, né? São paradigmas de bancos de dados, né? Sim. Então, não se apegue tanto, por exemplo, a chaves, a integridade relacional. Cara, quanto eu já não discuti com o DBA para falar de NoSQL, que o cara insiste em integridade relacional. Não tem. Não tem, cara. É outro mundo, sabe? É igual você falar sobre herança numa linguagem que é procedural. Não existe. Não existe herança. Esse mundo é diferente. Né? Sim. Aqui as coisas são feitas de um modo diferente. Você falar de integridade, né? Se você tiver uma relação tão forte, você deve guardar tudo no mesmo documento. Isso, exatamente. Porque aí você é uma entidade só, né? Se você tem uma dependência tão grande. E aí eles chamam de coleções, né? Aí na coleção você vai ter os seus objetos e eles vão estar alinhados e pronto. Aí você se vira lá e acabou. E cada linha de coleção, inclusive, ela pode ter propriedades e colunas, entre aspas, diferentes, né? O que é muito louco de você imaginar um negócio desse no mundo que é SQL. Então, mas peraí, como assim eu tenho uma linha que tem coluna XYZ e a outra tem XY? É uma outra visão de ver as coisas, né? Você vê, né? Nós temos aqui uma audiência também
online nos assistindo, tá mandando até pergunta aqui para nós. Olha só, mesmo sem estar online, a gente tem online, tá mandando pergunta. Salve Molina. Salve. O meu amigo, falei, né, sobre esse podcast aqui, ele falou, poxa, eu vou te mandar umas perguntas lá, né, cara? Ele manda aqui, ó, pô, como é a relação entre as entidades tratadas nesse tipo de banco de dados? Acabamos de falar aqui, né? Pô, se ela é tão forte assim, bota na mesma coleção, né? Cara, que susto. Exatamente. Achei que tinha vazado o link. O operador achando que vazou o link. Quem vazou foi... Eu sei quem vazou. Não, mas esse é um ponto interessante, que eu acho que vale uma discussão. Se você tem entidades que são, no ciclo, bem definidas, mas você precisa ter uma visão que une essas entidades, você deveria fazer o quê? Você, assim, ó, eu o tava seu perdido core... aqui, porque ele mandou umas perguntas, cara, que eu acho que vai dar outro podcast. E tão boas as perguntas que ele mandou. Então, deixa eu voltar nessa. Você tem relação entre entidades que são muito bem definidas. O seu core trabalha dentro dessas entidades. Se o seu core trabalha com uma junção muito grande dessas entidades, elas não deveriam ser entidades diferentes, como você falou. Deveria estar dentro da mesma collection. Caso você tenha uma sinergia num nível de negócio diferente, como foi o exemplo que a gente deu do back-office, aí você deveria levar isso para um outro mundo que você trabalhasse de uma forma que fosse SQLizável. Perfeito. Assim. Então, vamos pegar o seguinte, né? Você falou de uma forma extremamente abstrata que responde, de fato, uma pergunta. Vou ler a pergunta. Arquiteto é abstrato, cara. Ninguém entende a gente. NoSQL realmente substitui bancos de dados relacionais ou é apenas um mal necessário para escalar quando o design relacional falha? Não substitui, mas para cada ferramenta você... Para cada caso você usa a ferramenta certa. Que foi o que você tinha respondido, né? Então, realmente a pergunta que ele mandou aqui faz todo sentido e a gente veio discutindo bastante sobre isso, né, no episódio. É o caso de você olhar para o seu problema e usar a ferramenta certa. Só que tem um ponto aqui, né, que é preciso você entender que se você não conhece bem seu problema, cuidado ao escolher NoSQL. Você vê que lá quando tem o Martin Fowler, né? Ele sempre fala, ele sempre tem muitos conceitos legais que ele coloca lá no site dele, e tem um que ele usa que é o Monolithic First. Então, poxa, faça um monolito primeiro, cara, porque fazer um monolito é muito mais fácil. Para você ir para uma arquitetura de microserviços, você precisa conhecer tão bem seu contexto para você conseguir separar ele nos pontos... A menos que você tenha uma noção muito grande para onde você vai escalar e para onde você precisa, de fato, segregar, você não precisa ter... Você vai ter um over-engineering muito grande no começo, né, cara? Então começa no monolito, cara. Perfeito. Então eu usei essa analogia para falar aqui também, poxa, se você não conhece tão bem o teu negócio, pensa lá no SQL. Exato. É que o ponto é assim, né, Odi? Muita gente confunde o NoSQL ser anti-SQL. Não é isso. Exatamente. Não existe uma guerra entre eu sou NoSQL, eu sou PT, eu sou Bolsonaro. Isso não existe no NoSQL e no SQL. Não deveria existir em lugar nenhum, não deveria existir nem em na lugar política, nem Exatamente. aqui, né? Mas enfim. Mas o ponto é que o NoSQL ele não veio substituir o SQL. Exatamente. Ele veio complementar para dar mais performance em casos onde eu não preciso ser tão flexível no acesso à informação. Então, eu pego um pequeno grupo de informações que eu trabalharia com SQL, algum grupo de casos que eu trabalharia, e eu consigo trabalhar com o NoSQL para ter muito mais performance. Continuando aqui a lista de perguntas, né? Eu deveria estar perguntando para você, por que você que é convidado está perguntando para mim? Deixa eu ver as perguntas. Cara, é fenomenal, né? A pessoa, quando é inteligente, as perguntas que ele está fazendo aqui, cara, assim, para quem vai começar a estudar esse assunto, né, de NoSQL, tem que olhar para isso, né? Vamos lá, ó. Como estabelecer esse... Agora, o meu amigo Rudy fez falta você estar aqui agora para responder esse.
Como estabelecer modelos de governança de dados sem engessar a flexibilidade do NoSQL? Você vê que fenomenal. Pergunta perfeita, cara. Perfeita. E aí? Me pegou de calça curta. Porque, de verdade, a gente como... Não sei. Rude, na próxima que você vier, você responde. Porque, cara... Vamos confabular. Porque o ponto é justamente, né? E aí a gente precisa até falar um pouco sobre estabelecer governança, né? Porque o pessoal acha que governar é você embarrear. Não pode fazer e acabou, né? Você só vai fazer se eu deixar. Isso não é governança. Só vai fazer se eu deixar. Governança é você fazer o que é necessário e você declarar o que está fazendo e manter isso documentado de forma que você entenda a relação daqueles dados, né? Então, governança não é você embarrear, é você ter a visibilidade do que está acontecendo e aí, por meio da visibilidade, você direciona, né? E aí, se você entende governança, como eu falei aqui agora, então o problema não é você governar o dado NoSQL. O problema é você garantir que as evoluções que estão sendo feitas no modelo estejam devidamente documentadas, organizadas, evidentes para que a corporação veja e não só a aplicação. Você foi feliz na sua observação. Fui feliz. Feliz. E eu acho que você pegou o caminho feliz. Mas, por exemplo, num banco NoSQL, Document Driven, eu posso ter propriedades que são relativamente discrepantes das outras. Como que eu governo para que o feliz do desenvolvedor... Traz isso para um cenário exemplo, mais concreto. Tá, beleza. Eu tenho lá endereço, entidade cliente, nome, endereço, telefone, etc. No SQL, eu posso ter propriedades diferentes em cada entidade. Eu posso ter um que tem nome e telefone, tem um que tem nome e endereço, tem um que tem nome, telefone, endereço e observação. Eu tenho uma liberdade nisso. Cada documento tem a sua própria característica. Num banco de dados SQL, você também tem campos nullable. Sim, mas aí eu posso colocar eles como nullable ou não. No SQL... E onde é que tá a constraint do campo? No banco, certo? Isso. E no caso do NoSQL, onde é que está a constraint? Na aplicação. Então, mas aí... E aí a sua preocupação não é o banco. É como é que você expõe essa informação. Mas esse é o ponto que eu queria te perguntar. Como que eu governo fora do banco? Então, porque eu tenho que ter uma governança que está na aplicação. Tem frameworks que te ajudam a fazer isso, né? No Java, FlyDB, acho que chama. A gente tem um frameworkzinho que ele gerencia as evoluções que você põe no banco. E aí pronto, você consegue exportar isso. Lá a gente usa também muito Node.js, né? E a gente tem o migrations, que são comandos do banco que você vai colocando ali pronto. É aí que eu queria chegar. Assim, tendo a definição de governança, que foi a que eu comentei, né? Que é você deixar evidente o que está acontecendo ali com os dados, basta você colocar nas suas aplicações esse tipo de... Eu adoro como você morde a isca. É aí que eu queria chegar. Porque você tem ferramentas para que você consiga gerenciar o contrato, digamos assim, ou o esquema, sem que você chegue direto na camada de banco, né? Então você consegue ter... Como você gerencia, por exemplo, o contrato de uma API ou o esquema de um retorno de um PubSub, etc., você também consegue tratar isso nas aplicações com alguns controles. Eu acho que um ponto aqui que a gente tem que desmistificar, né, é que talvez do passado a gente achava que o desenvolvedor ele era desorganizado. Eu ainda acho que... Não, mas não é não. E eu acho que o ponto assim, né, a gente dá essas capacidades para o desenvolvedor, acaba fazendo ele entender a importância dessa exposição de dados, de informações, né, sobre os dados, sobre o que a aplicação faz. No passado a gente falava, documenta aí, ninguém queria documentar nada, né? Hoje o desenvolvedor adora fazer um readme.md, cara, da aplicação, para deixar tudo bonitinho, adora um Swagger para deixar
os endpoints da aplicação. Até porque hoje com o comando você gera isso quase que automaticamente. Né? Mas você vai lá e coloca os dados, coloca a informação bonitinho. Por mais que você gere com comando, a descrição da informação que está sendo trafegada, da operação que está sendo feita, ele gosta de fazer. Sim, sabe? é que antes dava trabalho para fazer, agora não dá mais trabalho. Então, né? mas é porque... Você vai lá, descreve, gera, pô, é Isso. lindo, né? É muito mais bonito. É disso que a gente está falando, né? Então, assim, a resposta aqui para o Molina, né, sobre a sua pergunta perfeita, né? Como é que você governa? Você faz a aplicação governar para você e te dá essa informação, né? E aí Utilizando você ferramentas e frameworks que são feitos para isso. E você como empresa, você também tem que deixar de ser burocrático. Eu quero informação, eu não quero colocar um gate aqui, né, que não vai passar ninguém se eu não deixar, né? Pode passar, desde que você me dê essas informações para governar isso, né? E você tem que ter uma operação que aceite esse tipo de governança e esse novo modelo, né? Sim. Não adianta você ter uma governança de dados que só aprove, tipo, DML da sua tabela, etc., que, cara, não vai funcionar. Exatamente. É um outro mundo. O cara tem que estar preparado para poder governar de outra forma os dados que são produzidos num outro tipo de natureza, né? Perfeito. Outra pergunta. Qual é o principal trade-off em utilizar bancos no SQL? O que perdemos com essa abordagem? Acho que a gente já comentou bastante sobre isso. A gente falou bastante sobre isso no episódio, né? Acho que vale lembrar aqui que não é um ou outro, você tem que escolher quando você vai usar um e outro. Então, você quando está usando um NoSQL, você perde em flexibilidade. Flexibilidade de consulta. E você ganha... de consulta, é isso que eu falo. Flexibilidade de consulta. Porque para desenvolver é muito mais flexível, na minha opinião. Exato, perfeito. Você perde em flexibilidade de consulta e você perde em produtividade quando você precisa de novas consultas. E você também tem mais complexidade em gerir os dados que foram desnormalizados. Então, mantê-los atualizados é mais complexo. Você precisa programar mais, né? O que você ganha? Desempenho. Muito desempenho. Se você tem uma aplicação que ela é orientada a performance, a entregar rápido, você precisa pensar nisso. Você que está muito mais no core do desenvolvimento que eu. Os frameworks hoje de DAO, eles já lidam bem com... O RM tem. O Java tem padrão para você mexer no RM. Você já tem uma camadinha ali agnóstica ao framework. Então, é igual eu tinha lá no Hibernate, né? E falar de performance, falar de Hibernate a gente está falando de Jesus e diabo, né? Não, mas o Hibernate não é esse maldoso da forma. Bateu o coração já, a galera ofendeu. Não ofendeu. O ponto você precisa saber utilizá-lo. Mas, enfim. Cara, o Hibernate é um caminhão. Fala não é. O Hibernate é um caminhão. Se você usar ele direitinho, fazer os relacionamentos entre as entidades corretamente, se você conhecer como ele funciona, aí você vai ter muita produtividade. Agora, evidente, se você não tiver nessa maturidade, aí você vai tomar pau, né? Sentir uma mágoa no seu coração. E eu vou te falar, cara, que hoje em dia até com a própria IA, ele te ajuda. A IA te ajuda a fazer direito lá os mapeamentos, cara. Mas você não vai usar Hibernate com NoSQL. Então, você não vai, né? Mas por que eu cheguei nesse ponto? Eu falei, olha, da mesma forma que você tem os mapeamentos das entidades com anotações, e aí você mapeia a tua tabela do banco com o objeto, do Java você também tem isso para NoSQL, sabe? Então eu estou falando que você tem essas especificações já, e aí, tá fácil. A produtividade para o desenvolvedor é a mesma. Né? Exatamente. Então aqui, essa é para zoar o El, vamos ver. Se a sua aplicação tivesse sido escrita em Java, você ainda precisaria de NoSQL para ter performance? Ou seja, pergunta. O seu problema estaria mais no banco ou no código? Boa pergunta. Eu acho que vou responder essa diretamente para o Molina. Eu acho que um banco NoSQL rodando com Node ou com Python é um turbojato absurdo de performance. A gente está falando da mesma espécie ali, ultrassônico, né? Por natureza,
O Python, principalmente, ele é feito para tratar com dados, né? Então, a camada de acesso a dados do Python é absurda. Tanto no I/O, direto com arquivos. Então, o Python ele já é document-driven por natureza, porque trabalha com dicionários, com arrays, etc. Ele é feito para isso. Então, você trabalhar com Python, com um banco de dados no SQL, cara, é perfeito. Basicamente você lê no banco de dados o que você trabalha em memória já no próprio Python. Ele funciona assim, né? Quem está me ouvindo que trabalha com Python sabe. Python é dicionários e objetos, né? Então, é nativo para isso. O Node.js também, porque o Node, baseado em JSON, etc., por ser linguagem Java, você está no território conhecido, né? São linguagens interpretadas, então, obviamente, para aplicações que são muito complexas, você pode ter um problema de performance em escala, né? Não em transação, mas em escala. E não tem JVM, né? JVM. Você teria problemas de desempenho se você tiver muita escala com Node.js e... Se você teria um problema de escala com Python e com Node.js, por exemplo, se você tivesse um monolito, que você não teria em Java, porque você carregaria uma vez só, teria aquele load absurdo e você teria a transação muito mais rápida, né? Se você tiver isso bem distribuído, para computação distribuída, o Node e o Python funcionam muito melhor, né? O Java em escala para grandes aplicações, naturalmente, pela própria característica da JVM, funciona muito melhor, porque não tem que interpretar o código com a capa de execução. Eu acho que tudo isso que você falou é verdade, cara. Concordo. Não acredito. É isso aí. Cadê o... Meu Deus. Não, o próprio Molina falou aqui, né? Vou tirar sarro, né? Mas eu acho que ele quis trazer aqui um pouco da questão do, poxa, eu já tenho um mapeamento de objeto no Java lá, né? No ORM. É tão diferente assim eu trabalhar com um NoSQL, né? E aí a gente falou bastante no próprio episódio sobre isso, né? Que é a forma como o ORM ele traduz lá, né, as consultas e acaba acessando várias tabelas e enfim. A camada do dado ali ela fica bem diferente mesmo, né? Espera que o operador quer falar. E a curva de aprendizado para o NoSQL? Nossa, esse operador é muito foda, velho. Ele é elitizado. Vem aqui, vem fazer essa pergunta aqui no microfone. Vem cá. Vem cá. Caraca, agora eu perguntei como negócio agora, hein? Tudo bem, gente? Quero saber o seguinte, e a curva de aprendizado para NoSQL? Essa pergunta aí vale o episódio inteiro, cara. Vale. A gente tangenciou essa resposta, né, mas eu acho que faz sentido a gente consolidar ela. A gente aprende na faculdade, pelo menos os profissionais aí de mais de, sei lá, 7, 8 anos, né? A gente aprende SQL. Então existe uma curva de aprendizado para a galera. Primeiro semestre você aprende as 6 formas normais. Exato. E aí os outros 7 semestres você continua reformando, reforçando eles, né? Então realmente, cara, a curva de aprendizado ela é maior. Você vai contratar profissionais hoje que eles não são especialistas nisso e eles vão apanhar sim no começo. E aí vem um pouco do que a gente foi discutindo aqui. Se você for dar para qualquer um fazer a modelagem do seu banco no SQL, você vai gastar mais dinheiro. Porque o cara vai fazer uma, vai fazer 2, vai fazer 3, vai tomar um monte de porrada até sair direito, né? Então tem que tomar cuidado. A gente tem que lembrar que o banco NoSQL ele tem uma visão diferente acadêmica, porque ele nasceu da necessidade de ser document-driven, né? Então, ele começou lá na ponta com a necessidade de eu persistir XML, etc., como documentos que eram banco de dados em si. E que isso não é exatamente uma entidade canônica do mundo acadêmico. Exato. No mundo acadêmico, você aprende que cada aplicação é um mini lakehouse, até hoje, né? Então, você tem ali
as formas normais, etc. E que o mundo normal ele é um pouco diferente. Exato. Né? Não sei hoje, posso estar errado. Vocês, meus amigos professores do Mackenzie até hoje, que eu tenho contato, me desculpem caso a gente já tenha reformado o currículo, mas a gente entende que o banco de dados hoje é um mini lakehouse, que é o que a gente vê hoje como lakehouse, né? Mas o mundo transacional hoje ele é muito mais dinâmico, ele é muito mais baseado em documentos. Né? Então, assim, a curva ela é grande e ela é cara. Porque se eu errar, bicho, eu vou pagar mais, né, para ajustar. O SQL, ele é mais fácil, mais flexível, eu vou ajustando as consultas. Se eu precisar fazer de um jeito ou do outro, bota índice aqui. Isso. E é tudo barato, né? Então, realmente... Faz um tuning da query, bota Exato. Um índice lá, bota mais core no Exadata, o que você não consegue fazer no SQL. Exato, exatamente. No SQL. Então, boa pergunta. Mais alguma pergunta, operador? Não, acho que era só essa mesmo. Obrigado, viu? Obrigado pela audiência, pelo prestígio. Pela contribuição. Acho que a gente cobriu bem, né? Bastante, falamos bastante. O ponto aqui. Acho que a gente pode fazer um compilado agora final sobre considerações sobre C-level, o cara que tem poder de decisão, o cara que tem de fato a visão mais abstrata da estratégia de tecnologia da empresa. Quando pensar em tomar uma decisão de trabalhar com banco NoSQL e principalmente quem está no conforto do SQL até hoje e que tem gargalos de performance, esse cara dá o primeiro passo e começa a olhar para esse outro mundo sem tanto medo do Vale da Sombra. Perfeito. Então, para o C-Level, né? Poxa, presta atenção se o seu problema é desempenho. Desempenho e custo. Né? Então, poxa, eu tenho que melhorar meu desempenho. Ou a minha aplicação ela tem alto desempenho porque ela tem muitas requisições, muito volume, mas está muito caro. Avalia a possibilidade de trazer um banco de dados NoSQL para atender as operações de consulta. Isso pode pode te dar dinheiro, porque aí você salvando esse dinheiro você consegue começar a evoluir teu software, evoluir o teu parque ali, né? Então, C-Level quer saber de dinheiro. Simples assim, né? Então, se você tem um desses dois problemas... E não é seu dinheiro, você vai trazer benefício para a operação, para a performance, etc. Exatamente. E quando você estiver olhando para o NoSQL, também aí pensando no dinheiro, né? Procure um especialista. Né? Não saia fazendo... o seu time de desenvolvimento, ele vai... Poxa, vamos fazer e vamos... sem estudar, não, vamos fazer uma POC. Fazer uma POC. Vamos fazer uma POC. Mas a POC ela é complicada nesse caso aqui, justamente porque a gente está falando da falta de flexibilidade que esse banco tem, né? Então a POC tem que ser real, né? Tem que olhar para um caso de uso real. O da POC, o cara põe uma entidade só, aí ele testa a performance, vai ficar maravilhado. Exato. Que funciona muito bem, que é muito rápido. Mas ele não viu o problema inteiro, né? Então ele validou um pedaço e não validou o problema. Perfeito. Então, faça assim a POC, mas antes da POC, conheça o teu problema. Conheça os fluxos de negócio que a sua aplicação atende, como ela atende, e aí você vai conseguir ir para um caminho de POC e até de implantação muito mais seguro, né? Também olha para a questão da curva de aprendizado, né? Então, se você tem um time muito grande, pensa em como é que você vai escalar esse conhecimento. Capacitar essa galera. Capacitar essa galera, exatamente. A gente até teve aqui uma pergunta muito boa, né, de um CEO. Governar esses dados é importante. Então, utilize práticas automatizadas para governar esses dados, porque... o dado vai estar na mão do desenvolvedor e aí ele vai poder, né, usar o melhor disso. E aí você precisa saber, né, quais dados você está produzindo. O ponto eu quero saber todos esses dados que ele está produzindo para eu poder usar em outros lugares. Né? O básico da governança é o que esse grupo, o que essa aplicação, que esse contexto consome o que ele produz. Exato. É isso. Que é o conceito de cadeia de valor. Né? Perfeito. O que esse cara precisa de informação para trabalhar, para executar, e o que ele produz para
para a companhia depois. É. E aí, também, né, pensando do ponto de vista de tecnologia, infraestrutura, escolher uma ferramenta que tenha um licenciamento adequado para a sua utilização. Né? Então, a gente trouxe aqui um caso de insucesso, justamente porque a utilização ela usava um licenciamento da ferramenta que cobrava por consultas. E isso não estava legal, né? Então, poxa, nesse caso aqui você poderia, sei lá, usar uma ferramenta que não te cobrasse dessa forma. O caso do Sila, por exemplo, né? Ele é muito bom para isso. Você vai lá e aí, pegando esse gancho, né? Uma equipe especializada para te apoiar. Então, poxa, escolha uma ferramenta que você vai ter um suporte legal, igual do time do Sila lá. E, para fechar, se alguém precisar de suporte nessa jornada, pode procurar quem, cara? A VMBears, com certeza. Contato @vmbears.io ou valdir.scarinha@vmbears.io, ou entrar no nosso site e mandar uma mensagenzinha no nosso formulário lá. Com certeza a gente vai ouvir vocês. E a VMBears ela ajuda bastante também, sabe? A gente trabalha com abundância. Caso você tenha um desafio e você queira bater um papo sobre o desafio, chama a gente marca uma reuniãozinha, conversa. Às vezes uma palavra, né? Às vezes uma perspectiva diferente já dá para o nosso cliente. Já aí, dá um norte, né? Exatamente. E aí no futuro, quando ele precisar de fato de um apoio mais forte, ele vai lá e chama a gente. O Valdir está oferecendo aqui uma consultoria grátis. Está com dúvida? Chama o cara para tomar um café, que com certeza você vai ter um norte aqui de para onde seguir. O pessoal brinca bastante, né? VMBears, aí eu falo VMBears depois das 18, né? Então, se o cara me chamar antes das 18, ele paga o café. Exato. Depois das 18, a gente toma uma cerveja, cara. Exatamente. Aqui, ó. É uma marca do PPT. Isso aí. Valdir, obrigado, meu cara. Mais uma vez. Conseguiu cobrir bem, né? Porque tem uma mística um pouco sobre isso. É uma dialética, né? Ou é um ou é outro. E não é isso, cara. Exato. É ambos, né? Ambos. Completude, né? Exato. A gente precisa convergir aqui. Eu acho que a gente trouxe muito isso de forma antagônica, né? Os nossos copos, trouxemos isso de forma sóbria no episódio, verdade, né? A gente conseguiu trazer casos reais, trazer abstrações. Nós tivemos até um quadro novo aqui que é Você Pergunta. Você Pergunta, exatamente. No abraço, Molina. Então, acho que a gente trouxe sim. E, evidentemente, né, os ouvintes eles podem colocar a mensagenzinha aqui, né, e a gente vai respondendo. Aqui, a gente vai tirando as dúvidas de vocês. Exato. É isso aí, cara. Obrigado pelo papo. Muito bom. Obrigado, Vel. Show de bola. Tamo junto. Você que acompanhou a gente até agora, muito obrigado pela audiência de vocês. Se você curtiu o papo, se você achou que foi interessante e você acha que a gente contribui alguma coisa na sua vida profissional, alguma coisinha aqui ó, que você ouviu assim, falou, cara, realmente isso daqui é interessante. Você pode ser apoiador do PPT no Compila, você vai lá no YouTube, do lado onde você iria se inscrever, tá lá, seja membro. Você vai contribuir com um pequeno valor aqui com o PPT no Compila todo mês, como apoiador do PPT, para ajudar a pagar a cerveja do Valdir. Você está vendo o tamanho desse cara. A gente tem que dar muita cerveja para ele vir aqui dar aula para gente. Então, ajude a gente. Se você não pode ajudar dessa forma, a gente já fica muito feliz se você compartilhar esse episódio nas redes sociais, se você mandar para o DBA. Manda para o DBA. Se você mandar para o DBA da sua empresa, manda no Teams, manda no WhatsApp, manda no... Compartilha, faça a nossa comunidade crescer, que já ajuda demais, porque a gente está aqui fazendo esse trabalho gratuito e ajudando os profissionais de TI. Valdirzão, obrigado de novo, cara. Obrigado, Bel, pelo convite. Tamo junto. Galera, obrigado pela audiência de vocês. Até a próxima. Valeu!